Boa noite. Invocando a proteção de Deus, dou por aberta a presente sessão ordinária. Consulta os vereadores sobre a dispensa da leitura da ata. Ata aprovada por unanimidade. Convido o primeiro secretário para fazer a leitura do expediente. Ofício número 191/2022, a operadora TIM S.A. Prezado senhor diretor, solicito a vossa senhoria a adoção de medidas efetivas para sanar as recentes e corriqueiras ocorrências de falta de sinal de telefonia fixa, móvel e internet e banda larga no município de Nova Trento. A Câmara de Vereadores de Nova Trento tem sofrido diretamente com as interrupções dos serviços e também tem acompanhado o relato dos munícipes e usuários dos serviços. Oportuno frisar que a utilização dos serviços de internet e telefonia são imprescindíveis para o poder público e a população. Contando com a atenção de Vossa Senhoria, solicitamos parecer técnico sobre as medidas que serão adotadas para sanar as intercorrências. Sem mais, aproveitamos o ensejo para renovar nossos protestos de estima e elevada consideração. Flávio Felipe Dalprá, presidente da Câmara de Vereadores de Nova Trento. Sabrina Teixeira Feller, assessora jurídica. Moção número 11/2022. Moção de congratulações e aplausos. Excelentíssimo senhor presidente, os vereadores que esta subscreve solicitam, após apreciação do plenário desta Casa, o envio de moção de congratulações e aplausos a André Luiz Dalsasso pela conquista do Campeonato Brasileiro de Enduro FIM. Justificativa. André Luiz Dalsasso, nascido em 6 de abril de 1987, engenheiro civil como profissão e piloto de Enduro FIM por amor, filho de Altino Luiz Dalsasso e Rosa Maria Voltolini Dalsasso, natural de Nova Trento, Santa Catarina. André, desde criança, é apaixonado pelo mundo off-road, tendo o pai como trilheiro, que o acompanhou desde cedo pelas trilhas da cidade de Nova Trento, inclusive participando de algumas provas sob responsabilidade do pai. Em 2015, iniciou efetivamente pelas disputas oficiais, onde, não muito destacado, pontuou em alguns campeonatos. Nos anos seguintes, persistiu nas disputas na qual conquistou alguns títulos, como o bicampeão catarinense de Enduro, 2 vezes vice-campeão catarinense de Enduro, 2 vezes campeão da Super Elite e 3 vezes campeão geral da Copa Alto Vale de Enduro, dentre várias outras provas pelo Brasil, o que acumulam em aproximadamente 200 premiações. Diante de sua bela trajetória pela modalidade, no ano de 2021, recebeu o convite para ser piloto da equipe KTM, um sonho de infância se tornando realidade. Desde então, André, como piloto oficial, realizou pela primeira vez o Campeonato Brasileiro de Enduro FIM. A disputa do Brasileiro de Enduro 2022 teve início com a prova de Itapema e passou pelas cidades de Patrocínio, Minas Gerais, Belo Vale, Minas Gerais, Aracruz, Espírito Santo, Novo Horizonte, Santa Catarina e Farroupilha, Rio Grande do Sul, até a rodada final em Mairiporã, São Paulo. Foram 7 provas de nível altíssimo, exigindo muito dos pilotos e equipamentos. Porém, André buscou destaque, razão pela qual teve vitória neste último final de semana como campeão brasileiro do Enduro na E35 e campeão brasileiro geral da categoria Open. Vale destacar que André participou recentemente do evento Adventure Cup, realizado em nosso município, onde foi campeão geral. Assim, com o apoio de seus patrocinadores, família, noiva e amigos, André procura levar consigo o nome de Nova Trento e de todo o estado para o Brasil, visto a grandiosidade das equipes que integram o esporte. Nova Trento, 11 de outubro de 2022, Gabriel Pereira Batista, vereador. Indicação número 293/2022. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Vereadores, o vereador que esta subscreve indica à mesa desta Casa providência junto ao Executivo Municipal no sentido de que a Secretaria de Saúde estude a possibilidade de troca da máquina de raio-x do Hospital Imaculada Conceição. Nova Trento, 11 de outubro de 2022, Flávio Felipe Dalprá, vereador. Indicação número 294/2022, que a Secretaria de Saúde providencie um levantamento de quantas pessoas acamadas temos no município fazendo fisioterapia e estude uma maneira do fisioterapeuta
passar mais vezes por semana na casa destes acamados. Atualmente, as visitas são feitas uma vez por semana. Nova Trento, 11 de outubro de 2022, Flávio Felipe Dalprá, vereador. Indicação número 295/2022, que a Secretaria de Obras conserte uma boca de lobo na rua Joaquim Grote, bairro Mato Queimado. Nova Trento, 11 de outubro de 2022, Gabriel Pereira Batista, vereador. Indicação número 296/2022, que se providencia a limpeza no decorrer da rua San Martín, bairro Bezanello. Nova Trento, 11 de outubro de 2022, Gabriel Pereira Batista, vereador. Indicação número 297/2022, que seja contratado com urgência um profissional na área de saúde que atue na realização de exames de ultrassonografia. Nova Trento, 11 de outubro de 2022, Janaína Thaís Baraúna, vereadora. Indicação número 298/2022, que a Secretaria Municipal de Educação reveja o comunicado encaminhado sobre instalação de câmeras de segurança na sala de planejamento dos professores. Nova Trento, 11 de outubro de 2022, Janaína Thaís Baraúna, vereadora. Indicação número 299/2022, que se avalie junto à Comissão Municipal de Trânsito e à Secretaria de Obras a instalação de placa de proibido estacionar em um dos lados das ruas sem saída do município. Nova Trento, 11 de outubro de 2022, Luiz Fernando Écio Rachadel, vereador. Neste momento, informo que foram protocolados nessa Casa Legislativa o seguinte projeto de lei. Projeto de lei de origem legislativa número 026/2022. Encaminha as comissões para pareceres na forma regimental. Neste momento, eu concedo a palavra aos vereadores inscritos para tratarem de assuntos de sua livre escolha. Vereador Luiz Fernando, por 10 minutos. Boa noite, senhor presidente, nobres vereadores, público presente e quem nos acompanha pelas mídias sociais. Queria cumprimentar hoje especialmente a senhora Rúbia Tamanini, que se encontra aqui presente na nossa casa, que é secretária adjunta de assistência social, já foi vereadora no município de São João Batista, presidente da Câmara e fez um belo trabalho. Eu sempre acompanhei o trabalho da senhora, quero te parabenizar pelo trabalho que a senhora fez no município de São João Batista. Sobre a minha indicação, eu reapresentei essa indicação novamente porque eu fui procurado por munícipes referente a essas ruas sem saídas do nosso município. A gente tem um problema que quando nessas ruas, nesses chamados becos ali que estacionam 2 carros, está atrapalhando inclusive a coleta de lixo. Muitas pessoas me reclamaram que o caminhão de lixo não consegue passar, o lixo não é recolhido e fica represado de uma semana para outra. Eu já apresentei essa indicação uma outra vez, e eu vou até pedir aqui ao presidente da Câmara, o vereador Flávio, que faz parte da Comissão Municipal de Trânsito, que se ele puder discutir isso na próxima reunião, eu ficaria muito agradecido, presidente, porque a gente vem recebendo diversas reclamações referente a isso. Quero também aqui falar sobre o projeto de lei que eu, o vereador Silvio e o vereador Gabriel apresentamos na semana passada referente às margens de rios, o projeto de lei número 30 de 2022. A gente apresentou esse projeto porque a gente quer que se estabeleça essa lei no nosso município. O tempo está passando e a gente não está se movimentando. Eu fui informado que existe hoje um estudo socioambiental em andamento. É muito bom isso, mas isso não interfere na aprovação desse projeto de lei. O que a gente quer é que seja aprovado, porque quem está pedindo isso para a gente é a nossa população. A gente vem sendo cobrado há muito tempo. Tem pessoas que só têm aquele terreno para fazer uma construção, ou tem pessoas também que estão hoje com o seu terreno embargado, com a sua construção embargada, devido a essa lei antiga das margens de rio. Por isso que a gente está trabalhando em cima dessa lei. A gente pede para que os demais vereadores leiam, estudem esse projeto antes de ir à votação, porque isso é um interesse de toda a nossa comunidade,
não é do meu interesse, não é do vereador Silvio, não é do vereador Gabriel, isso é do interesse do nosso município. Até porque, saindo um pouco, mas eu quero até comentar, foi estabelecido no ano de 2019 um decreto de número 193, de 8 de novembro de 2019. O que esse decreto estabelecia? O REURB no nosso município. Só que eu pergunto, até agora, o que aconteceu com o REURB na nossa cidade? Nada. Hoje nosso município está sem fazer a entrega dessas matrículas das pessoas que não têm o terreno. Tem um monte de loteamento aí com problemas que estão hoje embargados no nosso município, sendo que poderia hoje estar usando a ferramenta do REURB, que até agora não está sendo usado pelo nosso município, não sei porquê. Aqui, como vereador, eu venho cobrando desde o ano passado, cobrei esse ano novamente, a gente fica em cima, mas infelizmente não depende só de nós. Então, por isso que eu estou dizendo aqui, a lei só está estabelecendo a questão das margens dos rios. O resto ainda o executivo vai ter que continuar, mas isso é só para dar um impulso para ver se a coisa anda. Outra situação que eu queria aqui comentar, iluminação pública, a melhoria em alguns bairros. Me foi pedido também nessa última semana por moradores a melhoria ou até a ampliação da iluminação pública no bairro Frederico. Depois das casas da Dona Esther, tem alguns moradores que estão sem iluminação. E no bairro Alto Alferes também me pediram se era possível a implementação dessa iluminação. E também sei que pode ser feito porque a gente paga uma taxa todo ano, que é a COSIP, no nosso município. Então, fica aqui o meu pedido. Eu não fiz indicação nesse momento, mas já estou aqui pedindo na tribuna para ver se pode ser feita essas manutenções e essa ampliação de iluminação nessas duas comunidades do nosso município. Outra questão aqui que o vereador Silvio falou na semana passada e que me chamou bastante a atenção é sobre as indicações dos vereadores nessa casa que não tem resposta. Realmente, a gente faz diversas indicações aqui nessa casa e a gente não tem nem a resposta. Eu queria até ver, o executivo poderia ter um pouquinho mais de respeito com as indicações que é feitas para os vereadores dessa casa e pelo menos responder. Nesse primeiro momento seria isso. Obrigado. Vereador Gabriel, por 10 minutos. Boa noite, presidente, colegas vereadores, público aqui presente. Destacar a presença aqui da secretária Rúbia Tabanini. Seja bem-vinda à Casa do Povo, né? Sempre que quiser, as portas estão abertas aí. Eu inicio aqui falando sobre duas indicações. Uma delas é o conserto de uma boca de lobo na rua Joaquim Grote. Tubo quebrou, rompeu, né? Aí houve erosão e está um buraco lá. Até anexei junto a indicação, a foto, né, de como se encontra a boca de lobo lá, né? Então, que seja feito com urgência, pois pessoas, né, podem acabar vindo se machucar. E a outra é um pedido de moradores da rua São Martino, aqui em frente ao Archer. Solicitam limpeza, né, capinação, muito mato na estrada. Então, eu vi que apareceu aí a tal da Bobcat. Quem sabe ela pode dar uma passadinha ali e fazer a limpeza dessa rua. Quero também aqui comentar algo que foi muito questionado nos últimos dias. Eu vi que partiu também do presidente da Câmara aí, da nossa assessora, um ofício à operadora TIM quanto aos serviços prestados aqui nos últimos dias, né? O serviço não prestado, no caso, né? A operadora ficou aí fora se eu não me engano, voltou hoje, ou final, alguma coisa assim, né? Então, muitas pessoas utilizam, né? Hoje tem o celular como ferramenta de trabalho, então é necessário tu ter uma internet, tu ter a telefonia disponível para poder trabalhar. E tu ficando um período aí sem, tu tem um desfalque grande, né? Então, assim, que a operadora dê justificativa para a gente por que não resolver o problema com certa urgência. Já é a segunda vez nos últimos
2 meses, se eu não me engano, que Nova Trento fica sem sinal por um longo período. Então isso é inadmissível devido a essa grande demanda, né, das pessoas utilizarem os celulares, que utilizam a internet, telefonia para trabalho. Então fica aqui, né, o agradecimento ao presidente da Câmara, assessora, e fica aqui a cobrança de nós vereadores, né, de uma justificativa de um retorno da operadora. Me chamou também a atenção aqui a indicação do presidente quanto à troca do aparelho de raio-x. Eu acho que isso justifica vários acontecimentos no nosso hospital, de pessoas que vão lá fazer o exame, vão para casa como se nada tivesse acontecido. Depois vão para uma outra unidade de saúde, para um outro hospital. Quando é feito o exame, aparece lá um osso quebrado, entre outras situações. Tivemos casos aqui graves, que ocasionaram até em fatalidade. Então, achei muito interessante, presidente, a tua indicação, e vamos trabalhar aí para ver se há a troca desse equipamento, né, que a gente tenha dentro da saúde do nosso município, equipamentos e profissionais, né, competentes para a execução dos serviços ali. Quanto à indicação também da Jana, da vereadora Janaína, quanto ao aparelho de ultrassonografia, é uma demanda muito grande aqui no nosso município. Eu até já questionei aqui algumas sessões atrás, e que bom que não é só esse vereador que cobra. É uma vereadora que está assumindo aqui, se fez a indicação é porque pessoas estão procurando ela e estão pedindo. Então, parabéns, Jana, pela tua indicação, e vamos cobrar uma solução do problema. Eu vi que nos últimos tempos aí, a Secretaria de Saúde, né, divulgou a Reduz Fila, entre outras ali. Só fizeram ali uma divulgação para, sei lá, justificar alguma coisa, mas não é o que vem acontecendo. O que vem acontecendo, porque muitas pessoas vêm nos procurar que não estão sendo atendidas quanto a exames. Então fica aqui a cobrança deste vereador. Eu vi também uma indicação do vereador Luiz Fernando sobre iluminação pública. Eu fiz na sessão passada aqui da Estrada Geral Ribeirão Bilu. Eles pagam a taxa de iluminação pública, porém não tem sequer uma lâmpada na estrada. Agora veio aqui mais duas solicitações de 2 bairros, Frederico e Alto Alferes. Então que a prefeitura veja essa necessidade, poxa, e também que os moradores cobrem, né? Cobrem de nós vereadores, nós vamos cobrar da prefeitura, que vá lá, cobra do prefeito também, que é inadmissível eles pagarem pela iluminação e não ter. Não pode isso, onde já se viu. Então vamos cobrar, nós vereadores aqui, vamos cobrar o prefeito. Outro assunto que já vem gerando muita discussão sobre o nosso projeto de área de preservação permanente, áreas consolidadas, né? Vi que o vereador Luiz Fernando esteve dando entrevista na rádio, o vereador Silvio também esteve dando entrevista na rádio. Eu também estou para ir dar uma entrevista ainda essa semana, porque é uma falta de consideração como vem sendo tratado esse assunto aqui no nosso município. É um descaso por parte do prefeito. A gente vê municípios vizinhos já com o projeto aprovado. Em Nova Trento vai demorar, isso se sair. Tá? E tu pode ter certeza, vereadores, que fazem parte do projeto junto comigo aí, eu até anotei aqui, porque eles vão dar a inconstitucionalidade como justificativa para tamanha incompetência por não fazer esse projeto. Eu falei isso, repito, e vou repetir ainda muitas vezes aqui nessa tribuna. Outro assunto que eu quero falar aqui é sobre também falado pelo vereador Luiz Fernando, indicações não respondidas. A gente não está aqui de brincadeira, de passeio ou alguma coisa. Nós estamos aqui para
honrar com as nossas funções, a qual nós fomos eleitos. Se nós, vereadores, trouxemos indicações aqui para essa casa, é cobrança da população, é porque está precisando de melhorias. A gente traz para essa casa aqui, sequer dão ouvidos, ou sequer olham as nossas indicações, porque nenhuma, vou citar aqui, também não vou ser tão hipócrita, mas assim, mínima, as mínimas das mínimas que são vistas. Eu tenho um relatório das minhas indicações aqui, as que foram feitas. Olha, eu não fiz poucas, tá? Porque são pedidos da comunidade, mas as atendidas, quase zero. Então é uma vergonha como vem sendo tratadas as indicações feitas por esses vereadores aqui. Presidente, nesse primeiro momento seria isso. Obrigado. Vereador Silvio, por 10 minutos. Boa noite, presidente. Boa noite, nobres vereadores, público aqui presente, quem está nos assistindo pelas redes sociais e pela Rádio La Prima. Quero cumprimentar a dona Rúbia, está aqui presente, pessoal da Claraíba, começaram a voltar a assistir a nossa sessão, isso é muito importante. Começa a deixar o pessoal do bairro, da localidade, a par do que acontece nessa casa, né? Falando sobre iluminação pública, até quero dizer que teve muitas cobranças e deu uma amenizada, né? Deu uma amenizada, Fernando, porque nós, vereadores, fomos direto na fonte, direto na Celeste, conversamos com alguns deputados e fizeram meio campo para nós, que se dependesse do executivo, nós estava tudo no escuro. Ou eu estou faltando com a verdade? Porque você não vê eles colocar uma luminária, você não vê colocar uma lâmpada. É incrível. Ou será que nós deixamos tudo pronto aí na gestão passada? Mas é bom que vocês estão cobrando isso. Sobre a cobrança do REUBRE, Fernando, eu vou dizer uma coisa. O que eu escutei de besteira aqui na gestão passada, e o vereador Edo pode confirmar isso, com o ex-vereador Tiago, que hoje é o prefeito, cobrar tanto do Lar Legal, que não era bom, não valia a pena, que é um atraso para a comunidade, aquele boca aberta. Por que não botou o REUBRE agora em prática? E começou a dar matrícula igual o pessoal está recebendo matrícula do programa do Lar Legal. Mas foi bonito no dia lá entregar a matrícula do Lar Legal, prefeito lá na frente, com o peito estufado. Torna a dizer, é um boca aberta, porque o que ele cobrava aqui ele não consegue botar em prática. Ele não tem capacidade de fazer isso. Essa é a verdade. E aqui nessa tribuna eu sempre vou desmascarar ele. Não vou medir palavras. E dou a quem doer. Com certeza ele não tem uma equipe técnica dentro da prefeitura. Ele tem um cabide de emprego lá. Porque o prefeito, quando entra pensando na reeleição, ele não administra o município. Ele vai administrar os votos para garantir a reeleição. Essa é a verdade. Sobre as demandas de exame, há poucos dias fizeram um programa aí, repeti 3, 4 vezes aqui, reduz fila. Mas que fila é essa que estão reduzindo? Que é demanda em cima de demanda, é cobrança em cima de cobrança. A gente chega a tirar dinheiro do bolso para ajudar a comunidade. Aquele bando de picareta, de mentirosos. É isso que eles são. E mesmo se eles podiam ser humildes o suficiente para dizer, olha, conseguimos fazer reduz fila porque os vereadores da oposição colocaram mais de R$500 mil na saúde do município. Nem isso eles foram capazes de fazer. Foram pedir até para uma associação aqui dentro do município para ajudar a custear uma despesa que tem no hospital que eles não estão dando conta. Eles não têm vergonha na cara, isso? Isso é um tremendo absurdo, né? Sobre o ultrassom, o equipamento é novo. O que aconteceu? Não estão dando conta nem de consertar um aparelho que foi deixado novo ou aquela ex-empresa que estava aí administrando levou embora também? Estou fazendo uma colocação, porque me disseram que andaram limpando o hospital, não fui lá ver. Tem que fazer uma informação para ver o que foi deixado quando entregamos para aquela empresa e o que tem agora, depois que a empresa saiu. Segundo me falaram, não fui lá ver para confirmar, andaram limpando lá. Mas vamos fazer um pedido de informação, né?
Sobre as indicações, eu falei semana passada que não faço mais indicação, que é só para gastar papel. É só papel ir para o lixo. Nós, vereadores, que não estamos sendo atendidos, nós temos que ir lá no local do problema, fazer um vídeo, colocar na rádio, colocar nas redes sociais. Está tão fácil. Tem um Facebook, tem um WhatsApp, mas colocar mesmo. Se for preciso pagar aquele jornal, o Trentino, ou qualquer rádio, a gente paga também. Mas vamos mostrar a verdadeira, como está o andamento do município, né? A questão de obra, a questão de estrada, a questão de iluminação. É fácil fazer isso. Sobre a TIM, quem fez a colocação, acho que foi o Gabriel, né? É complicado porque não é de competência dos vereadores, né? Não sei até do executivo, mas seria uma questão de poder, em busca de informação e pedir para a empresa, que é responsável, dar uma agilizada, né? Hoje, podemos se dizer que quase 100% depende das redes sociais, né? Isso é verdade. A Celesc, Fernando torna a dizer, começou a aparecer umas demandas que nós temos que ir atrás de novo, porque se depender do executivo, esquece. Nem os fios pendurados nas ruas que tem, caído, eles não conseguem tirar. Projeto que nós colocamos dos recursos de rios, que há um comentário que talvez não vai nem para votação, que há uma inconstitucionalidade, conversa fiada. É conversa fiada. Já foi votado, eu já disse que já foi votado projeto o ano passado aqui, inconstitucional. Eu sabia que era inconstitucional, mas como era bom para o município, se veio do executivo, vamos votar, né? Foi para beneficiar umas 2 pessoas só, mas mais gente ia ser beneficiado. Esse projeto, ele é tão interessante que acaba até com a prostituição da corrupção dentro do município. Por que eu estou falando isso? Nós temos exemplos aqui dentro do município e acontecimentos, e eu provo a hora que quiser, é só me procurar, de casos que não ganham a licença ou alvará para ele ligar uma rede de energia, porque está 27 metros longe do Ribeirão, do córrego, tem que ser 30. 4, 5 quilômetros antes, 4 metros de uma cachoeira foi ligada a energia. O mesmo fiscal que embargou a obra de 27 metros, liberou de 4 metros. O que tem de... Então, será que eu que estou ficando louco? O que está acontecendo? Isso se chama corrupção. Eles estão desesperados que isso não venha a acontecer e não entre em prática, porque acaba a corrupção, né? Essa é a verdade. E sempre digo que o que eu falo aqui, eu tenho certeza do que eu estou falando. E pode me procurar. Quem achar ruim, estou aí à disposição. Presidente, nesse primeiro momento seria só isso. Passamos para a ordem do dia. Hoje, na ordem do dia, temos as seguintes proposições. A primeira proposição trata-se do projeto de lei número 024/2022, que autoriza a criação do Plano de Desenvolvimento Territorial do Turismo de Nova Trento e da outras providências. Eu coloco em discussão o projeto de lei. Vereador Edo. Senhor presidente, com certeza este projeto é de suma importância, haja visto a vocação turística de nosso município. E é necessário que o Poder Executivo valorize, que olhe com os olhos que deve ser visto o nosso turismo, o nosso potencial turístico, porque, infelizmente, nós ainda nos apegamos única e exclusivamente ao turismo religioso, e o nosso potencial turístico vai além disso. Portanto, a elaboração deste Plano Municipal de Turismo e da expansão territorial significa que o Executivo vai divulgar o nosso potencial turístico em todos os segmentos. Nós temos um potencial turístico fantástico na questão rural. Nós temos também na questão religiosa diversas capelas históricas em nosso município.
que hoje ele não é divulgado e o turista, os que nos visitam, acabam não conhecendo e não despertando neles a curiosidade de conhecê-los por falta de divulgação. Portanto, eu tenho certeza absoluta que a elaboração deste plano municipal e de extensão territorial do turismo neotrentino, isso vai de encontro à necessidade de melhor divulgar o nosso potencial, para que, de fato, nós aprendamos a explorar essa indústria não poluente, pois, vou repetir sempre, que desde 1988, 89, quando Saul Hover foi eleito prefeito pela primeira vez em nosso município, posteriormente ele foi eleito em 96, já nos dizia que nós dormíamos sobre uma mina de ouro, que era o turismo. E olha que naquele tempo ainda não existia Santa Paulina, era apenas uma promessa. Mas pela nossa geografia, pela gastronomia, pela nossa cultura, nós já tínhamos um potencial que, segundo ele, bastávamos lapidar esse tesouro. Portanto, sou favorável ao projeto e é necessário que a Prefeitura, que o Poder Executivo, invista nesse segmento do turismo, invista no turismo, invista para que nós despertássemos de que nós temos, de fato, um segmento econômico fantástico em nossas mãos. É uma indústria que não polui, mas que traz dividendos, que distribui renda e que melhora a qualidade de vida das pessoas que aqui moram e com certeza também vai de encontro ao que o turista procura em Nova Trento. Ou seja, certamente os que nos visitam vêm em busca também de conhecer outros segmentos além do religioso. Continua a discussão. Bem, presidente, o plano territorial do turismo foi uma exigência do governo federal lá em 2019. Inclusive, o governo criou uma seleção para que os municípios turísticos do Brasil participassem para receber um recurso para a realização do plano. E, para nossa felicidade, eu digo que essa é uma das heranças que a administração passada deixou, porque ele está pronto desde dezembro de 2020. Mas aí precisava vir para essa casa para virar lei e ser seguido. Então, Nova Trento foi selecionado pelo governo federal para recebeu na época 122 mil, onde foi contratada uma empresa para fazer esse plano junto com os servidores da Secretaria de Turismo, inclusive a Elisângela participou desse trabalho, e era um município por cada região do Brasil. Então, 5 municípios do Brasil receberam esse valor de 122 mil para executar o plano, para realizar o projeto. Então, na época, foi um grande orgulho ser selecionado entre tantos outros destinos turísticos, né, que o Estado tem, que a região sul tem. E, enfim, a aprovação desse plano também é uma exigência do Ministério do Turismo na questão de repasse de recursos próprios do Ministério aos municípios. Então, como algumas situações, né, que vêm de cima para baixo, já falei aqui, essa é mais uma. Se vem alguma coisa direto do turismo, aí já é outra questão. A gente sabe que o Ministério do Turismo não tem muito recurso para destinar, mas, enfim, a nossa parte a gente fez, e agora a gente vai tentar buscar esses recursos, né? Mas um dos passos é a aprovação do plano territorial. Obrigado, presidente. Continue a discussão. Bom, então, quando fica pronto esse projeto, né, a gente está autorizando, né, o Poder Executivo a elaborar. Se ele está pronto, conforme o Juscelino fala, então o interessante é que viesse para casa para a gente analisar também, né, Juscelino? Inclusive, a Secretaria de Turismo já trabalha de acordo com as orientações desse plano, né? Eu conversei com o secretário Rodrigo, já desde o ano passado eles seguem o que tem de orientação nesse plano.
Talvez a gente fazendo o ofício pela casa também, solicitando, seria interessante, né? Vamos estudar essa ideia. Eu vou colocar em votação o projeto de lei. Quem for favorável à aprovação do projeto, permaneça como está. E quem for contra, que se manifeste levantando o braço. Projeto aprovado por unanimidade. A segunda proposição, trata-se do projeto de lei de origem legislativa, número 028/2022, que estabelece critérios para a denominação de vias e logradouros públicos. Projeto do vereador Flávio Dalprá. Esse projeto, pessoal, eu trouxe para casa para a gente dar uma analisada, apreciar ele. Ele tende a aperfeiçoar os projetos de nomeação de rua, né? Inclusive, ele estabelece um prazo para a Prefeitura Municipal, ela dá o parecer técnico através dos engenheiros da Prefeitura, né? Se tem a condição de ser aprovado essa rua na cidade, se é aprovado o nome de rua, né? Conforme tem no projeto as especificações, e no mínimo 3 critérios ali, pavimentação, rede de drenagem e a parte de Celesc, né, elétrica. Então, no meu entendimento, o projeto, o que se trata? O vereador que resolver botar o nome de rua no logador de rua, né? Então, tem que solicitar esse documento para a Prefeitura para juntar com os demais que vem sendo feito de sempre, né? Trazer para cá a gente ter ser melhor para a gente fazer a votação, né? Então eu coloco em discussão o projeto. Vereador Edo. Senhor presidente, sim, o projeto tem sua importância, mas devemos também sempre ressaltar que nós vereadores, quando trouxemos a proposta de nominar uma rua inominada, é sempre em situações consolidadas já. Ocorre que dentro de situações consolidadas, nós temos alguns problemas, inclusive já me deparei com isso, em que uma rua que tinha oficialmente uma extensão de 200 metros, inclusive no modelo antigo, tinha sido doada ao Poder Executivo, ao Poder Público, depois alguém foi lá e estendeu mais 20, 30, 50, 100 metros, e isto está fora da doação oficial. Portanto, isto, de certa forma, é irregular. Então, essa iniciativa é justa, é válida, no sentido de que a Prefeitura nos informe a real situação desta via pública, o quanto dela é pública de fato e de direito, para que a gente possa, então, se limitar a nominar este espaço devidamente consolidado. Porque, naturalmente, que nós temos no nosso município uma série de problemas com vias públicas, pois o nosso plano diretor tem 14 anos, se eu não me engano, 14 anos. E, anterior a esse tempo, era permitido abrir vias de todas as larguras, 3 metros, 4 metros, 5 metros, e não havia nenhuma exigência. Então, eu sempre também digo que, nesse sentido das situações consolidadas, nós temos que usar, além da lei, o bom senso, né? Porque naquele momento alguém autorizou. Eu dou sempre como exemplo a rua que o Edo mora, que chamam a Rua do Edo. Quando eu fui me estabelecer ali há 40 anos, eu vim à prefeitura e disse, eu preciso que me determinem quanto tem que ter a rua. Seu Luiz Feller hoje, por sinal, sogro do nosso vereador Machado, me disse, seu Edo, 3 metros nós exigimos. Era a regra, mas eu e o vizinho deixamos 6. Alguém achou que nós exageramos. Eu sei que hoje ela é estreita, ela se tornou uma servidão, mas eu não infringi a lei, por isso eu não posso ser condenado hoje. Portanto, é preciso ter esse bom senso. Olhar para o passado, estudar o presente para não errar no futuro, mas dessa forma que o senhor está colocando, eu concordo, para essa situação, para que nós tenhamos então o mínimo de informações do Executivo, para que ao nominarmos uma rua, ela venha de encontro ao mínimo de exigências do Poder Executivo, e principalmente
que ela esteja doada da forma que foi antigamente, mas dentro daquela metragem quadrada, daquela extensão, daquela largura que diz o documento público. Portanto, sou favorável ao projeto, senhor presidente. Continua a discussão? Na verdade também, vereador Edel, a gente tem que tomar um cuidado, de repente, para nós não aprovarmos por engano alguma rua, de repente, de um loteamento clandestino, alguma coisa desse tipo. Então a gente tem que ter um pouco de cuidado. Nessa situação, essa lei, ela vem aperfeiçoar esse dizer ali, né? Fernando? Complementando só o que vocês colocaram, foi importante isso que tu falasse, porque a gente teve um tempo atrás aqui que trocar o nome da rua novamente e colocar o nome anterior, o que torna desagradável, porque às vezes tu presta uma homenagem, depois tu tem que tirar essa homenagem, e aí quem foi ali que não teve a homenagem tirada, a família fica chateada. Então é importante seguir esse rol para poder fazer nomeação de rua também. Só lembrando que, por exemplo, em cidade como em Brusque ali, né, já é dessa forma, né? O vereador, ele pega o abaixo-assinado da rua, né? A prefeitura vai até o local, analisa os critérios ali estabelecidos, né, em lei, em código de obra também, né? Formula o mapa e depois esse documento vem para a Câmara para ser apreciado pelos vereadores, então, fazer o projeto de lei, né? É um trâmite um pouquinho mais burocrático, mas a gente deixa mais organizado. Então eu coloco em votação o projeto de lei. Quem for favorável à aprovação do projeto, permaneça como está, e quem for contra, que se manifeste levantando o braço. Projeto aprovado por unanimidade. Na terceira proposição, trata-se sobre um pedido de moção, número 011/2022, apresentado pelo vereador Gabriel Pereira Batiste, como moção de congratulações e aplausos a André Luiz Dalsaço, pela conquista do Campeonato Brasileiro de Enduro Fim. Coloco em votação a moção. Quem for favorável à aprovação da moção, permaneça como está, e quem for contra, que se manifeste levantando o braço. Moção aprovada por unanimidade. Concluída a ordem do dia, concedo a palavra aos vereadores inscritos para suas considerações finais. Vereador Juscelino, por 10 minutos. Boa noite, presidente, nobres vereadores, público aqui presente hoje. Cumprimento especial à nossa amiga Rúbia, secretária de Estado, ao André, nosso neutrentino homenageado na sessão de hoje. Falar rapidinho, presidente, sobre a questão da TIM, né? Mais uma vez, 3 dias sem sinal, 4 quase, né? Desde sexta. E eu acho que eu falei aqui há uns dias atrás que eu tenho o contato de uma pessoa, né, lá na TIM. Então, no domingo à noite, eu mandei uma mensagem, só me respondeu na segunda. Provavelmente eles, sábado e domingo, descansam de verdade, né? Mas, enfim, me passou ali tenho no WhatsApp algum problema que deu na torre, ainda na sexta-feira. Parece que uma troca de poste, o corte da energia, na verdade, ali no São Roque, tirou o sinal da antena, e depois que voltou a energia, a antena não voltou a funcionar. Normal não é, porque nas outras cidades a gente não vê acontecer isso, né? Então, segundo ele, que não me autorizou passar o contato para outras pessoas, porque parece que o contato que eu tenho é particular. Então, vou respeitar, porque daqui a pouco também eu sou bloqueado e nem eu não tenho o contato da pessoa, né? Mas, segundo ele, me prometeu que vão revisar ali para a questão dessa falta de energia não afetar mais a antena. A questão da iluminação pública, realmente, presidente, algumas pessoas cobram a gente, porque, independente de todas as famílias, todas as residências pagam o COSIP, isso é lei, independente de ter a energia na frente da casa. E uma vez eu até fui questionado do porquê que a pessoa pagava sem ter o poste com a iluminação na frente da casa, né? E aí eu fui pesquisar a lei, porque eu tinha que responder quando eu era secretário. E o que diz a lei? Não é só
pela iluminação na frente da tua porta, mas é a iluminação do trecho que tu vai circular na cidade que está iluminado. Então eu posso morar numa localidade que não tem a iluminação pública, mas a partir do momento que eu sair de casa e vou até o centro ou vou até um outro bairro, eu vou ser beneficiado por essa iluminação. Então, claro que a gente gostaria, né, que todos os postes da cidade tivessem uma lâmpada, né? Mas a gente também entende, e aí eu falo sempre pensando nos 4 anos quase que eu fiquei lá naquela cadeira onde controlava um pouco os recursos, eu sei que não dá, né? E eu vir aqui agora dizer que dá, eu vou estar sendo incoerente com a função que eu ocupei. Mas também não posso esquecer que a gente fez um investimento muito grande na época do ex-prefeito Jean, onde a gente trocou as luminárias das 2 ruas centrais, a Santo Inácio e a Rua dos Imigrantes, e também a Rua Madre Paulina no Vígulo, né? Com aquelas luminárias padronizadas, enfim, que a ideia era retirar as luminárias antigas e instalar as que dessem de aproveitar, onde hoje ainda não possui iluminação. Logo veio o fim do mandato, enfim, não aconteceu. Mas vamos tentar provocar a administração, porque o valor que fica na conta da COSIP, ele pode ser para a aquisição de novas luminárias, além de pagar o que é feito com as trocas de lâmpada, né? Então, acredito que como a gente conseguiu fazer um pouco de melhoria, acredito que dá para comprar também algumas luminárias, sim. Sobre o plano de desenvolvimento turístico, presidente, eu já falei, mas vou repetir porque não só a Elisângela, mas a Débora, o ex-secretário Salvio Tonini, além do Conselho do Turismo, a própria Neotur, acho que CDL, enfim, algumas entidades do município trabalharam, participaram lá em 2020 da elaboração desse plano, né? E que era aguardado a vinda dele para essa casa, para que ele virasse lei como virou, né? E que então agora o município de Nova Trento pode dizer que tem um plano territorial turístico. E aí com isso fazer a nossa parte, que é buscar, né, levar projetos ao Ministério do Turismo para tentar algum trocado lá de Brasília, direto do Ministério para o município. Quero parabenizar o André pelo título, também pela moção, mas principalmente pelo título, né? Eu imagino o coração da Dona Rosa quando vê ele naquela moto, né? Mas também imagino a alegria dela com os resultados. Então, pela amizade aí com a família, parabenizar vocês e que siga dando alegrias e um pouco de angústia aí para a Dona Rosa. Valeu. Obrigado, presidente. Por hoje era isso. Boa noite. Vereadora Janaína, por 10 minutos. Boa noite, senhor presidente, aos demais vereadores aqui presentes nesta sessão. Quero também parabenizar o André Dalsasso pelo título, né, de campeão brasileiro de motocross. Cumprimentar também a Rubieta Manini, secretária de Desenvolvimento Social, adjunta, né, Desenvolvimento Social do Estado, ex-presidente da Câmara, vereadora e amiga professora, né, e as demais professoras aqui presentes também. Já falando nisso, em cumprimentar professores, eu já quero parabenizar todos os professores também da rede do município e os demais, que no próximo dia 15, então, está sendo comemorado o Dia do Professor, né? Então, uma data tão importante que merece todo essa parabenização. Quero falar um pouquinho sobre a indicação de um comunicado da secretária de Educação que enviou através de WhatsApp
a instalação de câmeras de monitoramento nas salas dos professores. Nós sabemos que a intenção é de garantir, sim, a segurança, né, de toda a comunidade escolar, mas é mais importante ainda a autorização de todos, né? Então, que todos os professores fiquem realmente sabendo e autorizem essa ação da secretaria. Uma outra indicação também foi referente à contratação de profissionais para a realização de exames de ultrassonografia. O município há muito tempo não tinha o equipamento, certo? Então, agora o município adquiriu esse equipamento de ultrassom e a questão é a falta de mão de obra. Então, assim, sabemos que a fila é gigantesca, né? E, por isso, eu venho pedir, então, ao Poder Executivo que tome as devidas providências para diminuir, então, essa demanda que está na Secretaria de Saúde. O momento seria isso, presidente. Boa noite, uma ótima semana a todos. Vereador Edo, por 10 minutos. Senhor presidente, nobres colegas, público presente e aos que nos acompanham pelos meios de comunicação, minha saudação. Registro aqui, então, a presença da secretária adjunta de Estado, senhora Rúbia, do campeão brasileiro, André Dalsasso, e assim cumprimento a todas as pessoas. Senhor presidente, quero registrar aqui meu agradecimento ao senhor Edson, o encarregado de serviço do campo da Celesc, no escritório de Tijucas, por ter atendido o pedido deste vereador, mas não para agradar o vereador, mas sim para atender às necessidades do povo da localidade de Ferreira Viana, mais popularmente conhecido como Molha. Nós temos ali a rede de energia da Celesc, instalada no meio da floresta, que há muitos e muitos anos não é feita a limpeza no entorno da rede. Então, após muitos pedidos desse vereador, já de muitos meses, a limpeza está sendo realizada neste momento. Com isso, então, nós temos certeza que a próxima safra dos fumicultores daquela localidade certamente não enfrentarão os problemas que enfrentaram no ano passado, quando constantemente ficavam sem energia, porque a vegetação, ao entrar em contato com a fiação, ocasiona a queda de energia. Portanto, meu agradecimento ao senhor Edson por atender o povo daquela localidade. Como bem disse aqui a vereadora, sobre o 15 de outubro, sábado, dia do professor. Lembrar que amanhã, 12 de outubro, dia da criança. Importante o dia de amanhã, até comemoramos o dia da padroeira do Brasil. Por sinal, a localidade de Baixo Salto faz sua festa em honra a Nossa Senhora Aparecida. Mas ressalto aqui a importância dos profissionais da educação. Diria eu que é a profissão mais importante que existe, pois todas as outras profissões derivam da profissão do vereador. Se existe um advogado formado em direito, ele buscou conhecimento com um professor. Se existe um economista, ele foi orientado, instruído por um professor. Se temos um médico, ele estudou e foi orientado por um professor. Portanto, resumindo, é, sem sombra de dúvidas, das profissões a mais importante. Eu costumo dizer, inclusive, que na verdade não é bem uma profissão. Ser mestre
ser professor é uma missão, pois não é uma tarefa simples educar, instruir. E quando se fala em educar, nós temos o conceito de que dizem que quem educa é pai e mãe, e na escola se vai buscar conhecimento. Mas, lamentavelmente, esse conceito para a atualidade já não serve. No nosso tempo, lá atrás, era assim. Nós apanhávamos em casa dos pais para aprendermos a respeitar os professores. Hoje, na verdade, o professor é educador, sim, ele educa, mas também instrui. E vejam o quão importante na vida do ser humano o professor, que desde a primeira escola, dos primeiros meses de vida hoje, as crianças vão para uma creche ou até para um berçário e aí elas já começam a ter a orientação. É visível a diferença das crianças que frequentam desde os 2, 3 anos de idade a creche, com aqueles que vão para a escola só quando tem 6, 7 anos, conforme obriga a lei, ou mesmo porque em algumas situações muito distantes os pais não têm essa condição, ou o Estado, o município, o poder público não chega até lá para oferecer essa condição para uma criança da creche e da pré-escola. Portanto, olhar para o professor com todo o respeito é o mínimo que nós podemos fazer. Reverenciar o professor é o mínimo que nós podemos fazer. Pois, que seria de nós sem o professor? Quem teria nos instruído? Muito embora nem sempre o professor alcança o objetivo de querer ver aquela criança, aquele moço, ser quem ele imagina, pois muitos de nós, muitas vezes nos negamos a querer aprender, isso é um fato. Mas ele está ali, dedicando-se muitas vezes até mais a este que se omite a aprender, pois o desejo dele é ver que ele aprenda, que ele se instrua, que ele se desenvolva, que ele se torne um cidadão de bem. Portanto, professores aqui presentes e os que me ouvem, parabenizo a vocês por esta grande missão. Continuem com esta missão, pois o esforço de vocês fez e fará com que nós possamos construir uma sociedade mais justa, menos desigual. A educação transforma o ser humano, e o ser humano educado, instruído é que transforma o mundo. Mas para isso nós precisamos do professor. Naturalmente que a família é muito importante também, e é preciso que ela cumpra com o seu dever de educar, e também de exigir que a criança, que o jovem, que o adulto que frequenta as salas de aula corresponda à expectativa, que ele valorize o professor, porque ali não está envolvido só o professor, mas o próprio recurso público que é investido para que ele se torne um cidadão que possa contribuir para a construção de uma sociedade melhor e para que ele também possa ter uma vida melhor. Pois soubemos que mais do que nunca hoje o estudar, o ser instruído, o frequentar as escolas, as salas de aula, nunca foi tão necessário, tão importante, pois nós soubemos hoje que a mais simples das profissões exige conhecimento, pois a tecnologia está ali aos olhos de todos, e nós precisamos evoluir quanto seres humanos para que possamos usar as ferramentas modernas que os cientistas desenvolvem, que esses cientistas também são fruto do trabalho de professores. Portanto, reitero aqui minha gratidão a todos os mestres, a todos os professores,
de todas as etapas do ensino, desde a primeira escola até os de pós-graduação. Por hoje era isso, senhor presidente. Desejo a todos... Vereador, só para registrar, por um problema na informática, a gente não pôde imprimir uma moção para os professores, mas a gente vai fazer na próxima sessão e encaminhar para as escolas. Desejo a todos uma boa noite e um bom final de semana. Aliás, uma boa semana, senhor, desculpe. Vereador Gabriel, por 10 minutos. Nesse segundo momento, presidente, quero primeiramente mandar um abraço para o meu amigo e também vereador no município de São João Batista, Teodoro, a qual eu estive reunido hoje no período da tarde. Tivemos conversando sobre política, né? 2 vereadores, vamos falar sobre o quê? Política, né? E conversamos, conversa vai, conversa vem. E aí, Gabriel, né? Nós falamos de apoio a nível nacional e governo aqui de Santa Catarina, né? Eu falei, Teodoro, o meu apoio sempre foi e sempre será ao presidente Bolsonaro, né? Então eu não preciso declarar apoio aqui. Não apoiei o Jorginho Melo no primeiro turno, né? Votei em um outro candidato, mas aí sim eu declaro apoio nesse segundo turno a Jorginho Melo, né? Vendo entre as duas opções que a melhor, né, se enquadra com o Jorginho Melo. Então, todo mundo que me questionou, me perguntou, fica aqui o meu apoio aos candidatos Bolsonaro, né, e também ao Jorginho Melo, governador de Santa Catarina. E também tenho a honra hoje de poder fazer uma homenagem para um grande amigo meu, de criança, de escola, e poder homenagear um amigo a qual tu também é praticante do mesmo esporte, né? Andamos muito. Eu, bem dizer, comecei o esporte, ele começou bem mais novo, tive um grande incentivo do André, né, a fazer trilha aqui em Nova Trento. Ele seguiu, né, e hoje se tornou campeão brasileiro, né, de endurofim. E eu estou aqui como vereador, né, para poder homenagear ele. Então, André, é uma honra enorme poder estar aqui nessa tribuna, né, como amigo, como, né, amigo da família, poder estar te parabenizando também a tua família, porque eu acho que para te chegar onde tu chegou tem que ter um incentivo, né, principalmente da família, né, de quem está ao teu redor aí, para alcançar o sucesso. Eu sei o quanto o teu pai, né, que fez trilha contigo, a tua mãe, a Carla, a qual conversei essa semana, né, a Carolina também, que está ao teu lado ali, eu vi a emoção dela no vídeo lá de quando tu chegou, está feliz, está vibrando pela tua vitória. Então, parabenizar, né, primeiramente tu pela vitória, pela tua dedicação, né, tua insistência, persistência, né, e aos familiares que, né, te apoiam e vão continuar te apoiando nessa trajetória aí. Então, é uma honra poder estar te homenageando pelo esse título, né, campeão brasileiro de endurofim. Então, cara, sem palavras, né, poder estar aqui e também estar representando o município de Nova Trento. Está levando o nome de Nova Trento a nível nacional. O André, cito aqui também, nós temos o Alexandre Feller, um esportista em Nova Trento, que jogou no exterior, nós temos a Rosa Maria, nós temos o mestre Ronaldo, que ocupou uma cadeira por um certo tempo aqui nessa casa, nós temos a Maristela Mulaski, outra atleta do esporte taekwondo, que levou o nome de Nova Trento a nível nacional. Então, que muitas outras pessoas, jovens, crianças, entre outros, tenham vocês como exemplo, né, para estar ali, persistindo, insistindo e, quem sabe, conseguindo chegar ao objetivo, que é sagrar-se campeão. Então, novamente, meus parabéns, André. Continua firme aí, que tu vai trazer muito título para a nossa cidade aqui. Tu vai levar Nova Trento ainda aos lugares mais altos do pódio. Parabéns. Também quero aqui parabenizar, como bem dito aqui, dia 15, dia dos professores, né? Se nós temos hoje um advogado, se nós temos hoje um vereador, se nós temos hoje qualquer profissão, é porque partiu
de um professor. Então, nada como nós homenagear, né, essas pessoas que se dedicam, que educam, né, que levam conhecimento para todos. Então, fica aqui o registro da homenagem aos professores. E também, né, dia 12, dia de Nossa Senhora Aparecida, registrar aqui esse momento, também o Dia das Crianças, né? Só quem sabe a felicidade de uma criança, estou falando do Dia da Criança, hoje quem é pai, né? Eu sou pai de uma menina, estou falando do Dia da Criança, meu Deus, pai, coisa mais querida, né? Então, registrar esse momento aqui também. No mais, presidente, desejar uma ótima semana a todos e um bom feriado, né? E uma boa noite. Obrigado. Vereador Silvio, por 10 minutos. Presidente, nesse segundo momento, cumprimentando o André Dalsasso, sua família, cumprimentar a Maiara, que acabou de chegar também. André, é um orgulho para Nova Trento nesse momento, e como nós estávamos conversando antes, são centenas de títulos, né, e de provas, né? É isso? Isso é um orgulho para o município, né? O André está indo lá fora representar o município de Nova Trento. Da forma que a Rosa Maria fez, da forma que o Neneca fez e outros atletas, né? Cidade tão pequena e tão grande na área do esporte, né? E tão pouco investido no nosso município, né? Vocês analisar recurso estadual e federal, até hoje, 2 ou 3 deputados que investiram no nosso município. Um, graças a Deus, foi o deputado Maurício Kudilac, contemplando os atletas do esporte com a van para 21 lugares, principalmente para levar as meninas do vôlei, que tinha aquela grande dificuldade, né, de treinar em algum lugar, fazer alguma competição, representar o nosso município. Isso foi um problema que foi amenizado, mas temos outras demandas, né? É o futebol, é o motocross, é a bicicleta, enfim. Acredito que nós temos que mudar, porque eu até disse esses dias para um amigo meu, acho que recurso para a saúde eu não vou buscar mais, que não aparece. A gente, quanto mais recurso bota na saúde, mais aparelho quebra, mais pessoas aparecem com demanda, com ressonância, ultrassom, exames para que seja feito. Olha o tamanho absurdo que acontece hoje no dia a dia no nosso hospital. Estava conversando com uma pessoa hoje, que é lógico que eles procuram a gente, os vereadores, justamente no dia da sessão, porque é nesse dia que eles querem que a gente suba aqui e cobre, e fale o que está acontecendo na nossa saúde. Essa pessoa falou que semana passada ela foi 4 vezes no hospital, e por 4 vezes o médico, que eu torno a dizer, aquilo não é médico, é um cavalo, porque o médico não faz isso, um bom médico não faz isso, nem um veterinário. Por as 4 vezes deu remédio para virose. A família preocupada levou direto no Hospital da Zambuja, infecção intestinal, está lá internada. Por pouco foi para a UTI. Poxa, por 4 vezes, olha a tamanha incompetência. Saúde não é brincadeira. E o que mais me dói é saber que quem hoje está à frente da saúde era a pessoa que mais cobrava aqui, chamava o ex-administrador da saúde, o Maximiliano de Oliveira, de incompetente, que ele só atendia o pessoal de fora. E agora, eles estão dormindo, essa gente? O que eles estão fazendo lá? Eles não têm vergonha de sair na rua? Talvez eles saiam, mas saem de cabeça baixa, porque para mim eles não levantam a cabeça. Eu sou obrigado a fazer essas colocações assim. Porque quem vê nas redes sociais está uma maravilha. Uma cambada de incompetente. Essa é a verdade. Eu quero falar... Eu tenho muito mais coisa para falar da saúde, mas a gente vai ocupar o tempo todo só falando na mesma desgraça. Eu sempre digo aqui nessa tribuna, se vocês estiverem com familiares mal, não vão ali. Não vão ali que eles vão ficar mais mal ainda. Procure outro recurso. Vão na farmácia que vocês vão ter mais resultado. Essa é a verdade. Quero falar de um recurso que foi conseguido com o deputado Darcy de Matos, deputado federal, de R$290 mil para pavimentação. Procurei a prefeitura, as pessoas responsáveis, que façam o projeto, elaborem esse projeto, para nós não perder esse recurso. Mas eu já falei há um mês atrás, tem que cadastrar a obra até mês de novembro. Eles vão perder o recurso, eu tenho certeza.
foi passado o nome da rua, ela tem rede de esgoto, ela tem rede de energia, precisa fazer mais uma parte, mas com esse recurso se faz tudo. Então, espero que eles não deixem esse recurso ir embora. Até falar sobre esse projeto, Flávio, presidente, que o senhor colocou aí, da denominação, e daí puxar o assunto do plano diretor, que é bom, né, para regularizar, para amenizar esses problemas, é tudo conversa fiada. O plano diretor aí tem 14 anos e não funciona. Ou eu estou falando besteira aqui? O Tiago aqui nessa cadeira dizia que ele estava dormindo, que o secretário estava cego. Pegaram tudo no sono essa cacalhada. Eles não fazem nada. A reforma administrativa, quantos meses? Já faz mais de um ano que o mês que vem fica pronto. O mês que vem fica pronto. E não vai ficar pronto. Ele não vai conseguir deixar pronto. Porque para ele deixar pronto, ele vai ter que demitir mais de 100 pessoas. Eu tenho certeza disso. E ele não vai demitir os votos dele para a próxima eleição. É aquilo que eu falei aqui nessa casa. O prefeito, quando assume uma cadeira, pensando na reeleição, ele não vai administrar o município, ele vai administrar os votos. Pensando na reeleição. Quero aproveitar e dizer, que eu sempre vou lembrar todo mês, né? Que é a 17ª casinha que o prefeito está devendo com recurso próprio, que ele prometeu, que a partir de maio de 2021, uma casa por mês com recurso próprio. Só se é casa de abelha, porque até agora não vi nenhuma, né? Ou vocês estão vendo alguma? E não é com nenhum programa de governo. Deixar isso bem claro. Ele vai tomar vergonha na cara e vai resolver. As casinhas, ele está devendo. Agora o asfalto dos praiados, nós temos garantia que vai sair, né? Aquele plano de propaganda de política ali do Jerry Comper, quanto é? 8 milhões, né? Está garantido para fazer o asfalto dos praiados, né? Então não vai ter erro, né, minha gente? Isso ali vai sair de qualquer jeito. Presidente, por hoje seria só isso. Desejo uma ótima semana a todos e uma boa noite. Nesse momento eu passo a palavra para o primeiro secretário para fazer uso da palavra. Boa noite, presidente, nobres vereadores, público presente, público que acompanha em casa pelas redes sociais, TV Câmara e por outros meios de comunicação. Senhor presidente, primeiramente eu trouxe alguns assuntos para casa essa noite, tentarei ser breve, em relação às minhas indicações, né? Poucas vezes eu subi na tribuna para descer a lenha no executivo ou em quem for, né? Só que a primeira indicação é um problema sério. Trata-se sobre a máquina de raio-x aí do nosso hospital. Ou bem arruma, ou bem me joga fora, ou bem compra outra, tome uma providência, porque mais de 5 vezes que eu escuto gente reclamar, na sexta-feira veio gente do Claraíba aí para tirar o raio-x e mandaram vir essa semana agora. Entendeu? Então a pessoa está aí quebrada, como é que faz? Tem que ir para outra cidade tirar o raio-x? São coisas essenciais. Então, se está quebrada, ou bem joga fora, ou bem compra uma nova, tome uma providência o quanto antes. A segunda indicação, presidente, foi um amigo meu que me recomendou, né? Trata-se ali para fazer um levantamento das pessoas que estão acamadas no município e fazendo uma fisioterapia, né? Em casa. Hoje, atualmente, o município... a prefeitura vai uma vez, o fisioterapeuta da prefeitura vai uma vez por semana na casa, né, fazer essa fisioterapia. Então, a indicação que ela veio fazer o levantamento de quantas pessoas acamadas estão em casa e tentar, e pelo menos umas 2 ou 3 vezes, aumentar o fluxo de ida nessas casas, entende? Porque se faz necessário, a pessoa está acamada, é difícil, ela não tem como vir, né, aí no Benzenelo, que tem a casa, que por sinal muito bem assistida ali, a casa de fisioterapia, né? Então, a gente pede para o executivo fazer esse estudo, né? Se tem a possibilidade de ir pelo menos umas 2 ou 3 vezes nas casas para atender essas pessoas que estão acamadas, né? Vereador, só Sim. Aproveitando a fala, na verdade, o levantamento a secretaria deve ter. Com certeza. O que precisa é
aumentar o número de vagas de fisioterapeuta, precisa mais profissional, porque os que tem hoje, com a carga horária que tem, que é de 30 horas, é o máximo, me fugiu agora a palavra, mas a função de fisioterapeuta, o limite de carga horária é 30 horas semanais. Então, eles trabalham 6 horas por dia. E eles têm que se dividir entre as visitas dos acamados, que são muitos aqui na nossa cidade, e o atendimento ali na clínica. Né? Então, o que precisa realmente é aumentar o número de vagas para fisioterapeutas. E aí vai conseguir atender 2, 3 vezes essas pessoas. Outra situação é uma profissional que atende um grupo de senhoras, até fiz a indicação, acho que semana passada, inclusive atende no Círculo Trentino, porque tem um espaço um pouco maior. Então, é a Cibele, que ela faz um trabalho com grupos, estimulando a mente, enfim, esse tipo de atividade. E ela é outra profissional que tem 20 horas. Então, a carga horária dela já está saturada. As pessoas, os idosos que ela atende, têm uma melhora muito grande, principalmente na questão mental, porque muitos deles vivem sozinhos, sem estímulo nenhum. Então, ela faz esse trabalho, ela e a equipe dela, né, faz esse trabalho de estimulação, principalmente da memória, o que precisa, com certeza, está aumentando, inclusive, para esse processo seletivo que está em aberto. Eu vou procurar a prefeitura essa semana, que se mande um projeto para um cargo, ou até para o fisioterapeuta, porque buscar número não vai resolver. Né? A gente que visita algumas famílias aí sabe que a demanda de acamados e pessoas que às vezes sofrem um acidente e que não tem como vir aqui na clínica, precisa desse apoio, principalmente do fisioterapeuta. Eu acho que a gente deve pedir do executivo que aumente essa carga horária de alguns profissionais onde a demanda é maior. Obrigado, vereador. Com certeza, sua colocação é bem-vinda. E aí entra a questão da reforma administrativa, né? São nesses pontos que tem que ser ligados, né, para ser solucionados, na verdade, né? Enquanto isso, de repente, fazer um projeto para aumentar essa carga horária conforme o vereador orientou, né? Acho importante também. A indicação está feita, a gente espera que o executivo então tome alguma providência em relação a isso, porque é muito triste a gente, o rapaz lá veio para mim e comentou essa situação, a minha esposa está num estado complicado, e aí a gente, como vereador, a gente tem que fazer esses levantamentos aqui na Casa Legislativa, representando o povo. Senhor presidente, sobre o ofício da TIM, que eu fiz essa casa, tempo que eu venho notando, nesse último mês, 2 vezes, faltou pelo menos 3 dias, tá? Faltou o sinal aqui no centro, né? E durante o ano faltou outras vezes também, sabe? Então, acho que a TIM tem que pegar e dar uma agilizada o quanto antes aí, resolver esse problema dessas antenas, ou sei lá, assim, como eles vão resolver. Mas o consumidor, ele não pode, por exemplo, esse mês faltou 2 vezes, 6 dias ficaram praticamente sem sinal. E no final do mês, eles pagam a fatura por inteiro, sabe? Não tem desconto. Então, que tome uma providência, TIM ali, resolva o quanto antes aí para a comunidade, né? Presidente, do centro. Aproveitando, só para ajudar a esclarecer. Sim, legal, um pouco, bacana. A questão da telefonia, em 2020 ainda a TIM procurou a administração, porque eles têm um projeto de implantação de uma, não seria uma antena, é uma estrutura tipo um poste, sim, que eles querem instalar também em Nova Trento, mas para isso precisa alterar alguma coisa no plano diretor. Então, ia fazer de maneira específica para a antena, e aí se achou melhor fazer junto com o plano diretor. Então, quando tiver essa alteração do plano diretor, com certeza vai ter a instalação desse sistema, não sei o nome, mas que, segundo a TIM, numa reunião que teve aqui no gabinete, acho que o vereador Silvio participou na época, um dos diretores da TIM, o Kleber, onde ele mostrou ali qual era a melhoria que teria, né? Inclusive, o bairro Ponta Fina Sul, que hoje não tem sinal,
seria também atendido. Mas aí a gente está meio amarrado com a questão do plano diretor. Né? Mas não sou advogado da TIM, né? Mas às vezes a gente tem contato com eles, então é bom falar o que eles também pensam para Nova Trento. Mas, vereador, de repente, se eles encaminharem um projeto daqui para casa, a gente marca audiência pública, nós vereadores, a gente tem esse poder, a gente faz audiências públicas e tenta anexar junto o plano diretor. A gente pode estar conversando com o advogado da Câmara também para a gente providenciar isso aí. Em relação ao Celesc, continuando, né? Em relação ao Celesc, tenho que agradecer. Fiquei muito feliz, semana passada, né? Foram lá no Tirol, tem um trecho que toda semana estava faltando de 1 ou 2 vezes energia também. Fiquei lá uns 3 meses ligando direto para eles. Vieram trocar o transformador, aumentaram a carga, queimou, aí tiveram que trocar o cabeamento todo. Mas no fim deu tudo certo, trocaram e agora eu acredito que não vai mais falta força. Graças a Deus. Então a gente tem que deixar o agradecimento para a empresa também, né? A título de informação, né, a semana passada a gente comentou sobre a prestação de conta da festa do Encanto Trentino, né? E eu fui conversar com o prefeito. Conversei com o prefeito semana passada em relação à prestação, se tinha chegado alguma coisa a ele, se ele sabia alguma coisa da Neotur, como é que estava essa questão, né? E ele comentou que na semana passada, então, chegou a prestação de contas na prefeitura. E eles ficaram de analisar, né? E ele me disse, vereador, é um calhamaço assim, fazer xerox disso tudo ali é complicado. Qualquer coisa, os vereadores venham até me pediu, né? Para mandar esse recado para vocês, né? De repente, vir na prefeitura para averiguar, né? Imediatamente eu disse para ele, olha, tem que fazer as cópias e mandar para a Casa Legislativa também, né? São 2 poderes diferentes, né? Mas aí hoje fui surpreendido porque a Neotur mandou um ofício, né? Dizendo que na semana que vem, e já estendo os convites para os demais vereadores, na semana que vem, às 18 horas, eles vão vir aqui fazer uma prestação de conta para nós vereadores. Então, já ficam todos sabendo, né? A par dessa situação. Semana que vem vão vir aí, 6 horas, eles vão fazer essa prestação para a gente, que é importante, né? Bom, seria isso, senhor presidente. Eu agradeço o espaço. Tenham todos uma ótima e iluminada semana e fiquem com Deus. Sim. Presidente, a questão da prestação de contas da Neotur, ela não é uma questão de fazer um favor. É lei. Quando alguma entidade recebe recurso público, ela tem que prestar conta. Sim. E nada mais justo do que aqui, né, onde é a casa do povo, onde a gente vai levar para a rua aquilo que for colocado para a gente, né? Semana que vem, 6 da tarde, vereador. Não havendo mais nada a tratar, dou por encerrada a sessão, convocando os vereadores para a próxima sessão ordinária, que se realizará no dia 18 de outubro, terça-feira, com início às 19 horas. Boa noite a todos.